Olá pessoal, meu nome é André E eu sou o Nicolas. e hoje falaremos do livro O Caraíba, uma história do pré-Brasil, que consiste em uma ficção de Daniel Munduruku. Tem várias editoras que fizeram esse livro, entre elas a editora Melhoramento. E é importante falar um pouquinho, né, sobre a biografia desse autor. O Daniel Munduruku nasceu em Belém, dia 28 de fevereiro de 1964, e ele é um escritor e professor brasileiro, graduado em Filosofia, História e Psicologia, mestrado e doutorado em Educação e pós-doutorado em Linguística. Ele também é autor de 54 obras no estilo infanto-juvenil. É importante, assim, a leitura infanto-juvenil com a cultura indígena para nossas crianças, né? Para a criação de uma nova geração, uma geração com cultura, no país tão miscigenado que é o Brasil, não é? Com certeza. Mas você poderia falar qual é o assunto abordado no livro, Amanda? O assunto abordado no livro, entre outros, é uma história de ficção entre uma história de ficção e um pouco de romance até entre Maraí e Perna Solta. E é muito interessante. E hoje, né, nesse podcast, a gente vai aprofundar mais nisso. Com certeza. E temos também aí a presença de Ana Rocha aí. E aí, Ana Rocha, Boa mas quem noite. foi Perna Solta? Perna Solta foi o nosso amigão, né? Que foi o principal da história. Ele foi nomeado de Perna Solta por ter as pernas finas e correr super rápido. Perna Solta foi considerado, não, nomeado como informante, como que passa as Mensageiro? informações, mensageiro também, para os outros povos, né? Mas no caso, então, ele tinha uma deficiência, no caso, Exato. ou não? Você concorda que uma pessoa que tinha uma limitação física naquela época estava condenada à morte? Sim, sem dúvidas. Na época era considerado como inutilidade, uma pessoa inútil, que não teria função. Mas viram que ele teria alguma função, sim. É uma coisa errada, né, de se ver, porque um deficiente ele pode ter várias funções hoje em dia, tipo, igual mesmo. Eu digo mais Ele assim. tinha agilidade, não é? Isso. Tinha. Isso. Por mais que ele fosse deficiente, né? Isso, as pessoas acham que por hoje as pessoas têm deficiências, elas são completamente inúteis. E na verdade não, né? Uhum. E antigamente, né, segundo o livro, só tinha duas funções para as pessoas. Mulher cozinhava e cuidava dos filhos, a função principal era procriar, e homem já a função principal era caçar e ir para a guerra, né? Não tinha mais nada a fazer além disso. E Perna Solta foi um dos exemplos que podia ter uma segunda chance. Foi uma quebra do tabu aí, né? Com certeza. Por ele ter essa limitação física, ele jamais seria um guerreiro completo, segundo a tradição deles. Eu acho isso bem assim, sabe? Marcante, né? Alguém poderia mencionar algum capítulo do livro? Se de preferência o primeiro, para a gente ter uma certa noção. Olha, segundo as visões do velho Caraíba, o mundo iria ser tomado por monstros que destruíam tudo. Diante disso, a comunidade ficaria sabendo e todos se desabaram de medo. Até os mais fortes guerreiros se renderam ao medo e à preocupação. Graças a Maraí, sua amada, Perna Solta percebeu que não cabe a ele resolver esse problema, e sim deixar que as coisas acontecessem como deveriam acontecer. Mas que profecia era essa que Caraíba falou que os deixou com tanto medo? No caso, ia acontecer uma destruição por monstros pelos povos, e então até os guerreiros mais fortes e mais corajosos ficaram com medo. O que acontece? Como Perna Solta era um dos guerreiros, ele foi para a guerra. Mas quem era esse Caraíba, Suelen? Caraíba, ele naquela época era considerado um sábio, porque ele era solitário mesmo, ele ficava vagando na floresta e suas palavras eram sagradas porque traziam
justamente a força dos próprios criadores, antepassados deles, que eram considerados sagrados, né? Então, as palavras dele tinham extrema importância porque era uma forma dos próprios criadores se comunicarem com eles. Ah, então eles acreditavam que os deuses se comunicavam através de Caraíba? Sim, exatamente. Eles tinham uma espécie de comunicação com eles. Sim, interessante. Ô, Nicolas, você mencionou que sobre Marai, mas quem foi Marai? Marai foi a esposa do Perna Solta. Sim. Então Marai era nativa daquela aldeia ou não? Não, Maraí não fazia parte da aldeia, né? Maraí foi sequestrada quando era menor e foi criada lá. Aí, grande parte do povo acreditava nele como se ele fosse de fato parte da aldeia, né? Sério? Mas ela era alguma prisioneira de guerra, alguma coisa assim? Sim, ela foi capturada em guerra, né? Uma prisioneira de guerra que acabou se casando aí com o principal, o Perna Solta. Mas então foi um casamento forçado com perna solta, ou não? Normalmente, os homens que pediam a mão da mulher, mas como não tinha nenhum pretendente querendo de fato perna solta, né? Que era um bichinho que não tinha poder, digamos assim, para criar seus filhos no futuro, para caçar, para buscar comida para eles, acabou que Maraí sentiu pena, digamos assim, né? De perna solta e acabou se casando com ele. Ela que pediu, na verdade, né? E depois, Perna Solta teve um amor ali entre os dois, uma conexão que foi com o tempo, né? No começo, Perna Solta não gostava tanto de Maraí, mas foi aprendendo a gostar, digamos assim. Sim. Pela leitura do livro, podemos observar várias aldeias, né? Mas, tipo, eles entram muito em conflitos? Entram, mas assim, é cultural, entendeu? Porque todas as aldeias, ela têm a cultura de guerrear, conquistar as pessoas, porque Sim. na época eles eram canibais, né? Aí conquistar as pessoas. Eles eram às vezes canibais? Eles eram canibais. Ah. Chocante. Dessa eu não sabia. Sim, cara. Eles entravam, sequestravam pessoas e comiam a carne dos inimigos para realmente ficar mais forte. É como se fosse uma espécie de ritual. Isso, teve uns trabalhos passados com Denise que a gente estudou isso. Ah, entendi. Mas só precisava de um, não Como se precisava eles comer todo mundo, absorvessem não. a força do inimigo. Então, pelo modo de pensar deles, tem que haver guerra para ter paz? Explica um pouquinho disso pra gente. Sim, tipo, eles justamente têm partes dos livros que eles falam sobre isso. Que às vezes eles são amigos, eles fazem aliança, sim, e outras vezes eles são inimigos. E eles fazem guerra, eles justamente lutam para honrar o nome dos criadores deles. Eles fazem isso para se aproximar. Sim. É uma forma deles se aproximarem, mas ao mesmo tempo se afastarem, né? Realmente. Mas você concorda com essa filosofia deles de que para que haja paz, primeiro tem que haver guerra, Amanda? Olha, visando para um lado mais pessoal, mais para a vida real, né? Eu acho que deve haver guerra, mas não guerra de, tipo, bater um no outro, matar um ao outro. Guerra de, tipo, eu acerto aqui com você e nenhum dos dois lados vai sair com mágoas. Porque se o povo não guerrasse entre si, iam ficar com muitos problemas internos e externos que um não iria contar para o outro, e mágoas, etc. Desejo de vingança mais, né? Então eu acho que é interessante. Mais uma guerra de debates, assim, Amanda. Isso. Sim. Conversar. Porque o mais importante é conversar com a pessoa, dizer o que está te incomodando, né? Porque você ficar guardando mágoas é bem ruim. Isso. E o passado tem que deixar passado para trás, não é mesmo? Então é melhor conversar. Esclarecer tudo de uma vez, deixar tudo limpinho assim e continuar a amizade. Verdade. Vocês estavam falando sobre a guerra e eu quero expor minha opinião. Eu acho que nenhum dos lados ganha se houver uma guerra com mortes e sangue. Acho que todos os dois lados acabam perdendo.
Certo, exatamente. Há uma figura muito importante no livro, é Potira. Mas quem foi Potira exatamente? Nossa, Potira, ela foi tipo um grande símbolo do feminismo ali nesse livro, né? Porque era uma, porque era uma mulher que ela queria ser guerreira, só que ela não conseguia. Ela destruiu o patriarcado. Mas por que ela não podia ser uma guerreira, Amanda? Porque, como eu já tinha falado anteriormente, né? O homem tinha o papel de caçar e de guerrear, e a mulher tinha que cuidar dos seus filhos e cuidar da sua cria, né? Alimentar as crianças e tal. E Sim. então, mas Potira não queria ser assim. Potira queria ser uma guerreira. Potira queria lutar pela sua aldeia, né? E É é verdade. muito importante isso, porque a gente vê até hoje, nos dias de hoje, né? A revolução. Nos dias de hoje tem muito machismo ainda, né? Isso que deixa a gente muito triste. Isso. Pois é. Porque devemos ter igualdade entre gêneros e sexualidade entre todos. Não diminuir uma pessoa por ela ser um pouco mais pobre ou um pouco mais rico que as outras. Igualdade social, igualdade de gênero, igualdade de tudo. É a minha opinião. Mas, Ana Rocha, o que você acha da atitude de Potira ao querer se tornar uma guerreira? Foda pra caramba! Pensa, uma mulher guerreira, revolucionando tudo. Cê é louco! Mas vai, responde A bonitinho, Suela. verdadeira quebra do tabu. Ouviu? Desenvolvimento do Ah! patriarcado. Inspiração de mulher. Uma coisa que eu também achei bastante interessante é que eles levam os sonhos bem a sério, né? Mas por que os velhos aconselham as crianças a contar seus sonhos assim que acordam? Porque pode se tornar uma realidade uma hora, né? A gente já não tinha essa atualidade de hoje em dia que a gente tem, né? Os jornais, para a gente saber o tempo, a temperatura e tudo. Então eles acreditavam bastante nos sonhos porque era uma forma de mostrar Tá notícias, adivinhada. uma notícia. É, isso. Além da. Pode ver uma fala aí, ó. Por isso incentivamos as nossas crianças a contarem seus sonhos quando acordam pela manhã. As mensagens para a comunidade podem ser passadas pelas vozes das crianças. Uhum. Tá. Isso. Bem interessante essa parte. Além disso, esse povo Exatamente. acreditava bastante em ficção, ou em intuição, ficção. Em intuição. Porque eles não tinham outros métodos, né? Intuição. Teve uma velha anciã, quando o povo foi para outra. Se mudou de lugar, que ela disse que o motivo do povo estar se mudando por aí com tanta pressa, né? Deixando até os mortos para trás, foi o fato de porque não estava chovendo no verão. E o clima estava estranho, sei lá. Mas é algo bem diferente do normal, né? Que a gente tem hoje em dia. Então, foi justamente o sonho do chefe que os fez mudar de local. Que foi como uma Isso. premonição. Justamente como se fosse uma mensagem realmente. Mas do eu Espírito ouvi pra falar que eles eles viviam acreditavam mudando constantemente de região, né? Quando uma região não estava boa, já mudavam para outra, para outra. E o que fez eles mudarem dessa localidade que eles estavam? Foi justamente o que a Amanda falou, a questão do clima, a questão da seca, as pessoas estavam ficando com fome, estavam necessitadas, então decidiram, por um sonho também, que então o chefe decidiu partir, não teve nem preparo, não teve nada, foi na pressa, foi com medo, deixaram pessoas para trás e foi assim. Mas realmente é uma coisa assim bem triste. Deixa seus parentes para trás, crianças, idosos, Muitas né? pessoas não aguentavam, né, a caminhada por conta Especialmente os do clima. idosos, né? Que, imagina aí. Acabavam falecendo no meio do caminho, né? Isso é bem triste. Tanto velho quanto criança, né? Teve gente que até ficou para trás, porque sabia que não ia aguentar, então era melhor morrer ali sem fazer esforço do que ir, né? Tentar ir, andar. Pelo que eu tô percebendo, o livro trata bastante de. Também o povo acreditava bastante na religião, né? Por que será?
Não tem. Eu acho que não vai pelo fato de ser religião. Porque eles não acreditavam em um só Deus. A natureza e essas também, coisas. né? Era mais nas forças dos espíritos e em focar na natureza, em focar em. Sim. Eles queriam honrar os espíritos. Acho muito antepassados, massa esse isso. bagulho de passar de família a família. Aí vai com esses negócios assim, nossa, meus pais construíram aquilo ali, eu vou honrar aquilo dali, tipo as pinturas, eles faziam muito, honravam demais as pinturas. Ai, que negócio massa. Mas pelo que eu pude também perceber, eles fazem de tudo no livro para que uma profecia seja cumprida. Sim. E qual era o objetivo dessa profecia? A profecia seria de unir dois guerreiros inimigas. 2 guerreiros de aldeias distintas para que pudesse nascer E como escolhido. ocorreria essa união? O guerreiro escolhido para juntar os matrimônio, povos né? e unir eles. Então, no caso, o Perna Solta se pelo casaria casamento. com Marai ou outra pessoa que se casaria com Potirá? Como é que seria? Eu senti que foi tipo engano no livro, né? Eles sequestraram Maraí achando que ela era a guerreira que deveria se casar com um outro guerreiro, quando na verdade era Mas por que eles se Potira confundiram? que teria que se casar, porque ela era a guerreira escolhida. E Eu acho que ela é porque abriu mão. ela também era uma estrangeira, né? Que a profecia comentava que era uma estrangeira que seria a escolhida, e aí eles raciocinaram achando que Marai seria essa escolhida por conta dela ser uma estrangeira. Rapaz, Porque, além de tudo também, Potira, ela participou da primeira guerra dela. Não sei se vocês conseguiram ver no livro, mas diz que houve ataques às malocas do cacique e aquela seria a primeira batalha que Potira ia participar. Então isso é muito legal, né? Porque o sonho dela era participar de uma guerra, de uma batalha. E assim foi feito. mas o pai dela apoiava ela? Não apoiava. No começo o povo deixava assim até de leve, porque pensava que era tipo uma fase, né? Mas é aquele famoso ditado, né? Não é uma fase, mãe, é um estilo de vida. É isso. Exato. O estilo de vida. Começaram a comparar ela com as Icamiabas, achando que ela... As Icamiabas foram feitas, assim, teve de início, de origem, uma guerreira que se viu como as mulheres eram tratadas, né? Que antes as mulheres eram só cozinha, vai lavar, vai cozinhar, vai fazer isso daí. Bem cozinha, mas você entendeu. E então a guerreira tomou a iniciativa de mudar isso, de tomar atitude. Então falou assim, chamou umas pessoinhas, né? Chamou umas mulheres. Bora mudar isso daqui, não tá dando certo. Vamos dar uma atitude. E deram. Elas mataram alguns líderes, né? Teve essa parte aí. Então fizeram... Então fizeram os homens de escravos. Fizeram os homens para fazer o trabalho que elas faziam, né? Sim. Então eles ficaram presos, então? Como escravos, né? E como forma para procriar, para continuar essa história, né? Elas entravam numa rede junto com eles, que é o famoso estrupamento, e tinham filhos. O bebê, né, usava... E quando esse filho era homem, ou morria ou virava escrava, e quando era mulher, só continuava essa história, né? Vixe, mas isso foi uma história real? Ou isso aconteceu de verdade ou não? Não. Sim. Mas se fosse real, ninguém ia reclamar também, não. Mas o que aconteceu com o Perna Solta no final do livro, então? Ele acabou se tornando líder. Malvidão. Ele acabou virando o líder da aldeia, né? Ele se tornou o líder da aldeia? Ele casou. Sim, justamente. No início, ele estava justamente falando que não era capaz, e afinal de contas ele não estava sendo treinado para ser um guerreiro, ele não devia questionar os sábios. E justamente no final, ele se torna um Que evolução, líder, né? o que não era possível para ele no o Perna início. Solta aí
Eles tiveram 2 casais de filhos. E o mais novo, ele foi escolhido para ser o guerreiro, que é o Caraíba. Mas fala aí, Amanda, você não falou ainda com quem Potira se casou? Eu esqueci o nome do cara. Aí, Gá, Potira se casou com Tapunha alguma coisa. Potira se casou com Tapunha. Itajibá. Isso. E Potira se casou com Periatã, tiveram 8 cria, ou era 7, não me lembro. Não. Foi isso. E um desses foi com Yambebe, né? 8 crias, 6 meninos e 2 meninas. Isso! Quando falou que o nome era Cunhambebe, eu falei, gente, não é possível. E quem era com Yambebe mesmo? Eu conheço Estamos esse cara. na evolução da vida, não é mesmo? Isso! Cunhambebe foi o chefe indígena, que ele foi tipo meio que responsável por ser uma autoridade que uniu os povos indígenas daquela época, como um grande líder. Então, é uma história literalmente de superação, né? É. Por quê, cara? Incrível. Só que, tipo, numa escala de livro, assim, Exatamente. eu colocaria ele como um livro muito bom. Não é um livro que eu leria pra relaxar e tal. É um livro que eu leria mais por obrigação da escola. Foi justamente o que eu pensei lendo, acredita? É. Todos nós, acredito que todos nós. Tá bom. Então, alguém tem mais alguma coisa a declarar? Opinião. Não, ó, tem uma coisa interessante que eu achei muito massa. Massa não, assim, preocupante na real. Que foi a questão deles se preocuparem muito, os sonhos tudo avisando, os caraíbas avisando sobre os fantasmas. Sim. E é essa questão que eu queria bater a tecla, entendeu? O que vocês acham? Sim. Não Pode ver. foi colonização, foi invasão. É só essa é a única tecla que deve ser batida. Não foi colonização, foi invasão. Foi invasão. Você vê que Quando eles chegaram ao a paz Brasil. deles acabaram a partir dali. Não foi, tipo, uma coisa legal. Uhum. Eles invadiram mesmo a paz deles, o ambiente deles. Os costumes, a vivência, a diferença que eles tinham. E do nada, teve os nossos fantasmas, né? Os nossos queridos invasores, que Sim. tomaram isso deles, tomaram essa liberdade que eles tinham. Roubaram. Não respeitaram a cultura, a religião. Nada. Não fizeram nada certo. Realmente. E, tipo, eu acho que Pedro Álvares Cabral tinha outros planos, porque não tem lógica um cara ir tá procurando as Índias pra procurar tempero e achar do nada. Ai, eu tô indo procurar tempero por aqui. Ai, nossa, que legal, uma ilha, vou chamar ela de Brasil. Olha só. Gente, encontrei a exploração, encontrei ouro. Vamos escravizar. Sabe o que eu acho? É que rolava Exatamente. entre os índios. Os índios provavelmente deveriam conhecer o Brasil, essa terra do Brasil. Aí deve ter rolado esse boato, e como eles eram escravos na época, todo mundo era escravo pra caramba, eles devem ter, tipo, enquanto eles conversavam, foi passando essa informação, E é indígena, até viu, que chegou no gente? É Pedro. indígena. Eu esqueci de falar pra vocês, então a gente fez tudo errado. É indígena, não é índio. Índio é um termo pejorativo. Pois é. Porque tem problema assim, é Mas tipo eu alguém falei tribo. Porque indígena o índio tempo é um todo. Tribo não. Índio é um tribo. termo pejorativo, porque, tipo, eles não iam procurar na Índia, por isso que deram o nome de índio. Então, por isso que tem que chamar mais de indígena. Sim. Não sei, mas muita gente tá. falou. Eu falei índio em algum momento? Falou. Eu não falei, não, eu falei indígena. Lá vamos nós. Isso, foi um prazer conhecer todos vocês, falar um pouquinho, né? Bater um papo. Bom, pessoal, agradeço também a todos. Obrigado, Heloísa, Amanda, Ana Rocha, por estar presente, Suelen também, João Vitor inativa. Bom, e é claro, nosso camarada Nicolas Mota, que está nosso ouvinte aí, amigo. Tô parecendo aqueles radialistas da rádio. Ana aí. Rocha, Amanda, a Suelen, a Eloá. Eloá não, Heloísa, caralho. Um abração aí pra João Vitor na ativa. É, Muito obrigada.
Prazer estar aqui com vocês. Um abraço para o João Vitor. Obrigada a Relativos, todos. relativos. Vamos contar um pouquinho, né, sobre o livro Caraíba, de Daniel Munduruku, para vocês. Espero que vocês gostaram. Agradeço todos os convidados dessa noite maravilhosa.